Bem-vindos, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas do dia 12 de outubro e estamos a percorrer o país de norte a sul para receber os candidatos dos 278 concelhos e debatermos as ideias que importam para o seu concelho. É a vez de olharmos para Lagoa, no Algarve. O critério para a apresentação dos candidatos tem a ver com os partidos que têm representação na Assembleia Municipal. Comigo tenho o atual presidente em funções do Partido Socialista, Luís Encarnação, que é recandidato, e também da coligação AD-PSD-CDS Lagoa Merece Melhor, Paulo Serra. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Primeira pergunta é igual. Luís, comece por si. Qual é o diagnóstico que faz do Conselho neste momento? É um concelho com 88 km de área, um dos mais pequenos da região do Algarve, quiçá até um dos mais pequenos do país, com 17 km de uma costa lindíssima, um concelho com um enorme dinamismo, sobretudo impulsionado pela sua principal atividade económica, que é o turismo, um concelho que proporciona qualidade de vida aos seus habitantes, aos seus residentes e também àqueles muitos que nos procuram para viver. Um sinal claro disso é que dos 23.734 habitantes, censos de 2021, 25% são cidadãos que não nasceram nem em Lagoa, nem no Algarve, nem sequer em Portugal e que escolhem a nossa terra, o nosso território, para poderem passar grande parte da sua vida depois de anos de trabalho no seu país natal. E é neste concelho, com todo este dinamismo, que nós procuramos ir de encontro àquilo que são hoje as exigências, apostando forte na substituição das nossas condutas de água. Essa é uma das nossas principais tarefas, das nossas principais missões, num concelho e numa região que vive com um problema sério de escassez hídrica. Essa tem que ser mesmo uma das prioridades, substituir as condutas, melhorar a eficiência hídrica do concelho. Nós estamos aí a cerca de 60% desse trabalho, do diagnóstico que foi feito inicialmente, estamos a cerca de 60% com o apoio do plano de recuperação e resiliência, do PRR. Exatamente, o PRR. Outra das áreas que também é necessário trabalhar, porque um concelho como o Concelho de Lagoa tem de facto também essa dificuldade, nomeadamente para encontrar e para atrair mão de obra para as nossas unidades hoteleiras, para os professores, para os médicos, para os polícias, é obviamente apostar na construção de habitação para os lagoenses. Essa é outra das nossas prioridades, portanto, água, habitação, é sobretudo nestas duas áreas que estamos a trabalhar, depois fazendo também uma forte aposta naquilo que é o apoio ao desporto, à educação, à ação social, à cultura e também com essa preocupação de cuidar daquilo que é o espaço público, os investimentos que são necessários fazer. E água e habitação também são dois temas que vamos abordar ao longo deste debate. Paulo Serra, a mesma pergunta para si, o diagnóstico que faz do Conselho. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão. A AD, queria cumprimentar o candidato do PS, o Luís Encarnação. Lamentavelmente, a nossa posição é totalmente diferente da posição aqui apresentada pelo candidato do PS e nós servimos-nos de um documento, que é um documento que foi feito pela Universidade Católica, é um documento mandado elaborar pelo município de Lagoa, que é este documento, que é o Índice de Sustentabilidade Municipal e é do ano passado, é um documento de 2024. Isto são 176 páginas, naturalmente teríamos o dia todo para falar, mas eu fiz aqui um pequeno resumo. Portanto, isto no dia 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor a Agenda 2030, não é? Como toda a gente sabe, para o desenvolvimento sustentável. Esta agenda consiste em 17 objetivos para transformar o mundo melhor. É um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para maior prosperidade. Focando este plano em Lagoa, as conclusões que se tiram são as seguintes. É um verdadeiro atestado à incapacidade socialista de gerir o município. E as conclusões que estão aqui não são nossas. É um estudo feito pela Universidade Católica, pago pelo município. Mas que incapacidades são essas, Paulo? Vou-lhe referir agora, precisamente. Existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lagoa, dos 17, apenas cumpre 2. Vou-lhe dizer em 30 segundos. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, água potável e saneamento, proteção da vida marinha, proteger a vida terrestre. O estudo diz-nos que o município está a afastar-se dos Objetivos 2030. Mais, na redução das desigualdades, o município está longe do caminho dos Objetivos de 2030. Só para terminar, saúde de qualidade, igualdade de género, que é tão caro ao PS, energias renováveis, trabalho digno e crescimento económico.
ação climática, instituições eficazes, o município não está a realizar progressos significativos para os objetivos 2030. Mais, uma coisa muito importante para o PS neste município, educação. O município está no bom caminho para os objetivos 2030, mas não conseguirá atingi-los se permanecer com esta evolução. Portanto, não somos nós que dizemos que Lagoa está a estagnar ou até a retroceder. É o próprio município, através de um estudo que mandou realizar. Portanto, Mas consegue-me dar 2 ou 3 exemplos concretos do dia-a-dia dos lagoenses onde isso se verifica, essa tal incapacidade e essa tal estagnação? Por exemplo, falando na educação, é sabido que o PS anunciou um investimento de não sei quantos milhões na educação. Fez algumas obras. Nem tudo foi mal. Não podemos ser hipócritas e dizer que tudo foi mal na gestão do atual Executivo. Porque, por exemplo, houve uma escola em que fizeram obras e está excelente. Nas outras, faltam janelas, faltam sombreamentos, faltam portas, faltam ar-condicionados. Há pavilhões em que chove lá dentro. O pavilhão da Spamó, por exemplo, trocaram o piso do pavilhão. Todavia chove dentro do pavilhão. Eu vi com os meus próprios olhos. Portanto, existem inúmeras coisas para fazer relativamente à educação. E uma das nossas bandeiras, vou dizer já, que se inclui na educação e no efetivo apoio às famílias de Lagoa, é as refeições gratuitas para todos os alunos do ensino público. Todos os alunos em Lagoa não irão pagar as suas refeições. O município já dá as fichas, o governo dá os livros e, muito bem, nós acrescentaremos as refeições. Todos os alunos receberão refeições gratuitas. Quer responder, Luís? Claro, claro. Bom, primeiro dizer o seguinte, este índice de sustentabilidade é um documento de benchmarking em que o município decidiu aderir a esta rede e contratar este estudo para percebermos o quão estávamos distantes e procurar recuperar estes índices. É que é preciso perceber que o Partido Socialista sucedeu a uma gestão de 28 anos do PSD. E em 2013, quando o PS chegou à Câmara, o estado que nós estávamos levou-nos a procurar, obviamente, investir em várias áreas e este estudo de sustentabilidade, que eu não faço a mesma leitura de todo que o candidato Paulo Serra faz, é sobretudo um estudo de benchmarking. E para que é que serve um benchmarking? Um estudo de benchmarking serve para nós melhorarmos, serve para nós para procurarmos perceber onde é que estamos, onde é que comparamos com os nossos parceiros e onde é que podemos melhorar. Este estudo que o Dr. Paulo Serra apresenta como uma Bíblia, para nós é o nosso caderno de trabalho. É a partir deste documento que nós trabalhamos e que tomamos as medidas que devemos tomar. O município de Lagoa, em 4 anos, fez 14 milhões de euros de investimento em educação. 3 milhões e meio de euros por ano. Aliás, as nossas crianças do escalão A, que é obrigatório, não é nada de extraordinário. Da ação social. Exatamente. Sim. E o escalão B, em que o município só está obrigado a pagar 50%, o município de Lagoa, em termos nesta grande medida que o PSD veio anunciar e que, curiosamente, na Assembleia Municipal, onde tem 3 elementos, votou favoravelmente à proposta do município, nós damos as refeições gratuitas ao escalão A, que é obrigatório, a totalidade do escalão B, porque aquilo que a lei diz é 50%. Portanto, no escalão B só tem que pagar, mas vocês pagam os 100%. A totalidade. E no escalão C, que não tem qualquer tipo de comparticipação, o município também já suporta a totalidade do escalão C. Então, o que é que fica aqui de fora? E é preciso perceber que as crianças que ficam de fora são aquelas cujos os rendimentos das famílias permitem-lhes que não ter esta necessidade, portanto, nem sequer têm escalão, não fazem parte nem do A, nem do B, nem do C. Então tem poder de compra para poder pagar as refeições. E depois também temos estudos, porque nós trabalhamos em articulação, obviamente, com os nossos agrupamentos de escolas. Na maioria dos casos, essas crianças nem utilizam as refeições. Mas ainda que utilizassem, o valor que pagariam pelas mesmas é um valor tão residual que esta medida que nós temos de apoiar o escalão A, o escalão B e o escalão C na sua totalidade foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Nem sequer foi a autarquia que a propôs. O que a impôs foi uma proposta aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, onde tem assento os vários players, portanto,
todos aqueles que o compõem no sentido de tomar essa decisão. E, portanto, eu rebato claramente... E ficou patente essa... E também tenho que dizer relativamente às escolas, bom, é sabido, nós neste momento o município de Lagoa tem aprovados e com grau de urgência, contudo, não sendo muito urgentes, ficaram de fora do PRR, mas aguardamos que o Governo da República Portuguesa cumpra com a sua palavra e que, de facto, disponibilize, através do BEI, do Banco Europeu de Investimento, cerca de 6 milhões para a escola, para a SPAMOL, onde, obviamente, aproveitaremos para resolver todos esses problemas que estão devidamente elencados e que fazem parte do caderno de encargos, e outros 6 milhões para a escola Jacinto Correia. Portanto, nós temos isso tudo definido, elencado, caderno de encargos, procedimentos prontos a lançar, à espera que nos digam qual é que é o caminho. Ficamos fora do PRR, então venha ao Banco Europeu de Investimento e seguramente que nem perderemos um segundo para os lançar e para realizar a obra. Aliás, nós articulamos com as direções dos agrupamentos precisamente todas essas necessidades para que as possamos resolver assim que possível. Levantou aí um ponto que me parece interessante aqui a analisar. Pode responder, claro, Paulo, mas o Paulo disse e acusou... Mas espera lá. Acusa o atual executivo de estagnação e etc., mas é levantado aqui o ponto que foram 28 anos de governação social-democrata, não é? Sim, foram 28, é verdade, 28, e com grandes obras realizadas no Conselho que até hoje são visíveis. Temos o pavilhão municipal Jacinto Correia, o auditório, as piscinas, o estádio da Bela Vista. Mas os eleitores quiseram uma mudança. Sim, quiseram uma mudança, por isso mudaram para o PS. E o PS, o que é que tem para nos apresentar ao longo destes 12 anos? 3 mandatos que praticamente não fizeram qualquer tipo de obra. Tenho que dizer isto, porque, mais uma vez, eu gosto de fazer uma campanha e gostaria que esta campanha fosse uma campanha da verdade. Não é de verdade, mas da verdade, com transparência. E vou-lhe dizer ao candidato do PS que existem documentos, são documentos que constam do orçamento, que, afinal, ao longo destes anos todos, o investimento em educação não foi assim... nos 7 milhões, mas sim 2 milhões, 104... São documentos. É o plano plurianual de investimentos feitos pelo município, que está aqui desde 2019. Está aqui para a habitação o mesmo. Dizem que Dr. Paulo Serra, tem que se preparar melhor para os seus debates. Por favor, agora porque isso não pode ser. Não pode interromper, isso não pode ser. Porque isso é falta de educação, por favor. Peço desculpa. Eu não interrompi, agora deixe-me falar. Com certeza o senhor jornalista vai permitir que me dê resposta se eventualmente achar que eu não estou a falar a verdade. Relativamente à habitação, que é outro problema grave e que o Dr. Luís Encarnação aqui mencionou, o PS em 12 anos não construiu uma casa. Não. Encontram-se em construção casas. Mas eu vou-lhe dizer, habitação a custos controlados, 0. Anunciaram a compra do terreno em 2018, adquiriram o terreno em 2021 e até hoje, passado 4 anos, não há sequer projeto. Está tudo à espera de habitação a custos controlados. Toda a gente está à espera. É um tema que também vamos aqui abordar, só mais uma coisa. Casas devolutas no município, entre 12 a 15. Nós vamos abordar aqui vários temas, Nada foi Paulo. feito. As casas estão lá para serem entregues. É só para finalizar, foi assinado um acordo com o IRU de 13 milhões de euros. Existem 170 casas no município a precisar de requalificação. Não foi feita uma casa. Não foi requalificada uma casa. Mas já há cerca de 168 casas que têm renda apoiada em Lagoa, pelo menos. Está a trazer esses números de onde? Da pesquisa que eu fiz, como é lógico. Fontes fidedignas. Arrendamentos apoiados. Sim, Acho claro. bem, então. Eu também disse que nem tudo corre mal em Lagoa, Deus nos livre. Pronto, então nós temos que mudar de tema, temos de sair da educação. Eu sei, eu dou-lhe... As coisas é que têm que ser feitas com verdade e os lagoenses estão a verdade, a mim não me compete a mim dizer o que é que vocês estão a dizer, se é verdade, a mim compete nos factos e essa coisa. 30 segundos só para esta questão do orçamento da educação e depois avançamos. O Dr. Paulo Serra, que quer ser Presidente de Câmara, tem que conhecer os números e tem que perceber que tem que olhar para aquilo, aconselho a ir àquilo que é o relatório de gestão e perceber que exatamente aquilo que eu lhe estou a dizer. São cerca de 3 milhões e meio de euros na rúbrica, por ano, na rúbrica de educação. Portanto, o Sr. Paulo Serra nem sabe onde é que tem que ir buscar os números. Depois dizer o seguinte, o município de Lagoa, em termos de habitação, para além das 168 casas que já fazem parte do parque habitacional, que estão em renda apoiada, o município neste momento está a construir dentro do PRR, repare que o prazo é junho, não vale a pena dizer que não fez uma casa. O prazo é junho de 2026. Estamos a construir 43 casas para os lagoenses. E temos
em termos de habitação apoiada, para além, dos custos, habitação a custos controlados, peço perdão, também estamos a terminar o procedimento para lançar arquitetura, especialidades e loteamento. Em Porres, estamos a negociar um terreno no Calvário, temos um negócio feito. Portanto, nós temos um programa bem definido para a construção de habitação. Eu comecei por dizer que é a nossa prioridade. Agora, quando queremos ser presidentes de Câmara, temos que conhecer os números, temos que saber onde é que vamos buscar a informação. Porque quando o Dr. Paulo Serra quer ser candidato à Câmara, não sabe ler um relatório de gestão, nem sabe o que é um plano plurianual de investimento, bem, então não está preparado para ser presidente da sobre a Câmara. habitação, e avançamos já na habitação, e já que o Luís levantou essa questão, quantas chaves, vamos dizer assim, vai entregar por ano, por exemplo, entre 2026 e 2029? Tem metas? Muito bem. Até 2026, o município de Lagoa, porque eu 2 vezes por mês acompanho estas obras, temos 36 habitações a construir em Porres, já com cerca de 70% das mesmas é o grau de execução. 2 habitações? Não, 36. Ah. 36 em Porres e mais 7 em Lagoa. 43 habitações. E mais, o mais importante do que tudo isto também, e em simultâneo com a construção... E essas são as de renda apoiada? Estas são a PRR, primeiro direito, para renda apoiada. Depois há a renda acessível, mas esta é Sim. a renda apoiada. Estas habitações estão... Importante também foi também criar um novo regulamento para depois a quem se destinam estas habitações. Essas pessoas vão pagar quanto? Vai depender daquilo que forem os seus rendimentos. O rendimento e a questão do Vai depender agregado, daquilo não é? que foram os rendimentos. Bem. Mas nós, neste momento, é importante também dizer, para além de começarmos a construir a habitação, porque a política de habitação não se faz só com a construção de habitação, faz também com o regulamento um regulamento que depois possa, de forma justa e equitativa, entregar as habitações aos que verdadeiramente precisam, e àqueles que podem pagar e àqueles que têm condições, obviamente, para estar nestas casas. Por isso, e aquela lógica e aquela conversa que às vezes também me abordam, que as casas vão sempre para os mesmos, olhe com o atual regulamento do município de Lagoa, que já está em vigor e que, inclusive, já fizemos com base nos documentos que foram entregues pelos candidatos, foram cerca de 120 candidatos, neste momento temos já uma lista final aprovada em Câmara. E se tivéssemos temos 3 casas para entregar, muito em breve essas serão entregues. Para além destas 43 que estão em construção, temos 3 já prontas e temos 12 que estão em fase de conclusão, que estão em reparação. Então, Casas Luís, que estão em reparação. vamos pôr as coisas nestes termos. Eu chego a Lagoa, quero arrendar ou comprar uma casa. Quanto é que eu tenho que pagar? Que noção de preços é que tem? Não precisa de ser ali em cima da Praia do Carvoeiro ou em Porches? Sim, Lagoa tem exatamente o mesmo problema que neste momento tem o Algarve, que tem o país e já agora eu diria a Europa, porque de facto os preços para arrendar são muito exagerados e Lagoa não é uma exceção. E portanto será sempre um valor considerável, dependendo obviamente do estado da habitação, da dimensão da mesma e obviamente da sua localização, mas seguramente que não será valores que um casal, que são uma valores, família... São valores para os tais 25% de população que não é de Portugal. Que uma família possa suportar. Por isso é que eu digo que eu e o Partido Socialista, e faz parte do nosso programa, é dar continuidade àquilo que temos vindo a apostar. Uma das nossas prioridades é construir habitação. Mas não temos ideias vagas, nem estamos aqui a falar de pressupostos. Estamos a fazer. Vamos ouvir também estamos a cumprir. Vamos ouvir as propostas também da AD para a habitação. Na habitação. Paulo. Sim, a habitação é realmente construir, é fazer os projetos e construir a habitação que é prometida a fazer, há 12 anos. É que o PS queixa-se muito que o PSD esteve lá 28 anos e que perdeu as eleições porque nada fez. Mas o problema é que nós estamos há 12 anos, há 3 mandatos, na mesma condição. O PS pensa que continua a querer a lançar areia para os olhos lagoenses e que nestes 2 anos, ou seja, este ano e o ano seguinte e nos próximos 4, vai fazer tudo o que não conseguiu fazer desde 2013. Portanto, o que nós vamos fazer para a habitação? Vamos fazer um inventário, desde logo, de todo o parque imobiliário que existente em Lagoa. Posteriormente, iremos saber que tipo de remodelações se tornam necessários fazer e entregar as casas, naturalmente através de um regulamento que tem que existir, que esse regulamento não sabemos quando é que estará feito, porque ouve-se falar num regulamento, mas nunca mais sai cá para concretamente, fora. em número de casas, que meta é que tem? Que proposta acha que consegue concretizar? Para já, a proposta é a construção do bairro a custos controlados em Porches,
em postas. E só mais um parênteses. Gostaria que o Sr. Presidente da Câmara e atual candidato ao PS nos explicasse porque é que aquelas 7 habitações sociais que estão a construir perto da igreja estão a demorar tanto tempo e porque é que foi necessário 2 projetos que quase dobraram o preço dessa construção. Gostaria que o PS explicasse porque é que está a demorar tanto tempo. Nós sabemos a resposta, mas já agora gostaríamos de... Quer dar a resposta? Quero, porque fizeram um projeto que depois, na prática, não cabia no local. E então, como não cabia no local, tiveram que encolher as casas. Ou seja, tiveram que refazer o projeto para que pudessem começar a construção. A construção está iniciada, sim senhora. Mas pronto, é uma obra importante, mas o problema das obras do PS é que são mal planeadas, são mal executadas. Nós não entendemos a incapacidade que o PS tem em fazer as suas obras. Estão a fazer as obras das condutas da água. É um problema muito... Nós vamos à água, eu tenho aqui essa questão. Sim, por acaso, eu ia já falar na questão da água, que é uma questão muito cara. Mas não vamos à água, se já quer ir para a água, já lá vamos, que eu tenho que dar aqui, obviamente, porque parece que está a encolher casas em Lagoa. Não está. Isso não faz sentido. É verdade. O PSD é que está a encolher os horizontes, porque repara uma coisa, quando não conhece o regulamento, então, mas o regulamento foi aprovado em Câmara, está publicado em Diário da República, já há uma listagem com 120 e tal candidaturas. Como é que o seu candidato quer ser Presidente da Câmara? Foi publicado quando? Não conheço. Junho, julho. Então, neste momento já há uma lista. Se havendo casas para entregar, casas prontas, já podíamos começar a entregar. O seu candidato quer ser... Mas disse que não havia regulamento e está a dizer que o regulamento foi publicado em junho. O seu candidato quer dizer... Estão a fazer o regulamento? Mas está a dizer que foi publicado em Diário da República. E o Paulo disse que não havia regulamento. O seu candidato nem sabe. E mais, repara uma coisa. Não, mas repara uma coisa. Não disse nada disso. Olha, e repara uma coisa. Veja bem o desconhecimento que o candidato tem quando ele diz que vai fazer uma inventariação ao parque habitacional e entregar a casa às pessoas. Então, mas vai pôr as pessoas que lá estão na rua? Não, são as vazias. São as vazias que os senhores não fazem obras e não te entregam. Não vai ter tempo para isso. São imóveis que estão vazios, que precisam de pequenas remodelações e o PS não faz. O seu candidato está a me interromper e não me está a deixar falar. É verdade. E, portanto, pronto, vocês, obviamente, podem complementar informação ou outra. O que eu estou a dizer, e foi aquilo que eu comecei por dizer, o município das 15 casas que tem, que estão a ser recuperadas, eram 15 habitações que não reuniam condições. À luz dos critérios... Não, à luz dos critérios que a União Europeia exige, e se nós temos que cumprir, dentro do PRR, temos que cumprir regras e critérios de conforto térmico e outros para entregar as casas, então também as nossas, aquelas que estavam para entregar e que precisavam de obras, também estamos a fazer. Temos 3 prontas e muito em breve estarão outras prontas porque os procedimentos estão a decorrer. Agora, eu também quero avisar e quero já deixar aqui um conselho ao seu candidato Paulo Serra. Se pensa que quando chegar à Câmara, ou quem chegar à Câmara, tem que lidar com uma coisa muito importante, que é as regras da contratação pública. E, portanto, isso tem que ser bem cumprido. E tem que ser bem cumprido. E já agora quero dizer o seguinte. Esse mito que o PSD construiu, de que o PS não era capaz de fazer obras, isso é um mito que já foi demonstrado que é completamente errado. Aliás, o município de Lagoa, o atual Executivo, já fez em 4 anos mais obra que o PSD em 28 anos. Não fez, não. Olha, só aqui tenho uma lista com 46. Está a ver? Só aqui uma lista, estas são só aquelas que nem sequer estavam no nosso manifesto eleitoral. Não é verdade. Portanto, veja, construiu-se um mito. Esse é o problema. É que não é verdade. O PSD construiu um mito de que o atual Executivo do Partido Socialista não era capaz de fazer obra. A verdade é que isso não é verdade, porque isso está perfeitamente demonstrado que o Partido Socialista tem toda essa capacidade, está a fazer essa obra, tem os projetos e vai continuar a governar o Concelho de Lagoa. Eu tenho essa confiança e vamos continuar a fazer as obras que são necessárias para que o Concelho de Lagoa seja um concelho cada vez melhor. Há pouco o Paulo perguntava-me onde é que eu tinha... Tenho aqui também. Conhece o seu programa eleitoral? Tenho aqui, olha. As promessas que fez. E estão todas aqui, olha. Estão todas aqui. Isso que aqui está, tenho aqui, olha. Estão aqui. Com o que não fizemos, eu posso lhe dizer um a um. Eu tenho 2 folhas A4 com obras que os senhores não fizeram. Mas eu posso lhe dizer um a um. Este é o programa das obras que não foram feitas. O senhor coloca uma questão. Eu tenho aqui a mesma folhinha que aí tem com o logo do Partido Socialista. Eu agradeço, fico contente por estar a fazer campanha por mim. É uma vergonha. O que eu tenho aqui, tive o cuidado, não trouxe nada. Está aqui. Eu respondo-lhe uma a uma. Eu desafio-lhe. Diga-me uma obra que não fiz e eu digo-lhe qual é o ponto de situação. Lance esse desafio. Aqui, lance esse desafio. Diga uma. São 18. Não, diga uma. São 18. Mas eu desafio uma que nós não fizemos. Aumentar a capacidade de estacionamento na Praia do Carvoeiro. O Silvio Carvoeiro foi feito? Sim, senhor.
Não está feito, mas está pronto a ser lançado. Posso lhe dizer, olha... Pronto, está tudo pronto. Fala que agora está tudo pronto. Mas uma obra que custa 6 milhões, obviamente não se pode fazer tudo em simultâneo. Eu comecei-lhe por dizer quais eram as prioridades que nós elencamos. As nossas prioridades que nós elencamos foi água e habitação. Pois, a água é muito importante, sim, senhor. Dr. Paulo Serra, não tenha a ambição de chegar à Câmara, ou qualquer Câmara, e fazer tudo em simultâneo. É impossível. Vai ser vereador na oposição no próximo mandato. E, portanto, vai perceber como é que funciona uma Câmara Municipal. E vai perceber que não é possível fazer tudo. Qual é o orçamento da Câmara? O senhor sabe? Deixa esse desafio. 66 milhões de euros. Errado. São 90 milhões de euros. Sim, depois. Portanto, começou logo por errar a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é o montante disponível para investimento? Desses 90 milhões, qual é o montante disponível para o investimento? Os senhores em despesas de capital fizeram Não, fiz uma pergunta. 25 milhões de euros. Não, é um bocadinho mais. Mas o senhor propõe-se fazer uma piscina olímpica que custa 15 milhões de euros e com uma piscina olímpica gasta metade do valor para investimento. Já pensou nisso? Mas ouça, é como o senhor diz, as coisas não são feitas num ano nem em dois. Se o senhor gastar 15 milhões de euros a fazer uma piscina olímpica e outros 15 milhões a fazer um multi-uses, que eu já ouvi atentamente a sua entrevista, fica com zero, sabe? Fica com zero, ao longo dos anos. Fica com zero para fazer investimento na água que é preciso fazer e para construir habitação. Sabe onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Eu é que lhe desafio a ser claro com os lagoenses e dizer como é que vai buscar o dinheiro para fazer tudo isso. Vou-lhe dizer então, agora. Diga. Vou-lhe dizer agora, porque eu, por exemplo, não tenho a ambição de ser suinicultor, nem me dedicar à pecuária. Eu sei que o presidente da Câmara atual, o Dr. Luís Encarnação, é uma pessoa poupada e que das despesas de capital apenas executa entre 10% a 15%. Portanto, todo o restante dinheiro vai guardando. Nós não encaramos os municípios como empresas privadas. Nós encaramos os municípios para fazer despesa que realmente interesse aos lagoenses. Portanto, nós iremos fazer despesa, nós iremos nos socorrer dos apoios financeiros da Comunidade Europeia, da União Europeia e de todos os apoios que sejam atribuídos. Que é coisa que o senhor não faz. Mentira, não é verdade. Mas eu vou-lhe dar já um exemplo. Dar um exemplo. Os senhores, por exemplo, desperdiçaram 141 milhões de euros que a União Europeia disponibilizou para as arribas, para... Foi-nos dito pela ministra da... Por exemplo, os senhores desaproveitaram, não aproveitaram nenhum... não apresentaram nenhum projeto. Isso não é verdade. Nada. É verdade. Isto é absoluta verdade. Os senhores não apresentaram. Os senhores são inativos, os senhores não trabalham. Diga lá neste momento qual é o valor que o município de Lagoa tem aprovado em fundos comunitários. Não querem entalar com números. Então, se não querem entalar, como é que o senhor pode dizer que o município atual não aproveita? O senhor não pode dizer uma coisa que desconhece. Não pode dizer, o senhor sabe do investimento que o município está a fazer na água, sabe quanto é que é apoiado pelo PRR, das casas que estamos a construir, sabe quanto é que é apoiado pelo PRR. Não sabe, se não sabe, não pode dizer. Vamos avançar um bocadinho, vamos falar na água. Relativamente àquilo que tem acontecido, algumas queixas, houve obras... Luís Fernandes para trocar condutas principais. Desculpe, lá estou eu com o Fernandes, está a ver outra vez. Não sei onde é que eu fui buscar o Fernandes, mas enfim, Luís Encarnação. O Parque Municipal tem cerca de o Parque Municipal não, a questão das obras para trocar as condutas principais e reduzir essas rupturas. Houve queixas por parte dos lagoenses, houve também ali obras, por exemplo, cerca da Lapa, Ses Marias, também a zona do Carvoeiro, e houve essas queixas sobre falhas de abastecimento também em Ferragudo. Qual é que é o objetivo ao fazer isto tudo e quais são as alternativas que deixa à população local? O que é que está a acontecer? Bom, aproveitar para começar a dizer que quando chegamos ao município de Lagoa em 2013, o município de Lagoa tinha um dos maiores valores de água não faturada e de perdas na rede. Quase 50%. Ou seja, metade, herança do PSD, metade da água, praticamente metade da água que o município comprava para distribuir aos cidadãos e aos turistas e às empresas, porque essa é a missão do município, qualquer um, que tem esta missão, portanto, distribuir água em baixa, compra em alta e distribui em baixa. Quando chegamos em 2013, quase metade da água perdia-se. Condutas envelhecidas, aliás, a maior parte delas foram colocadas e foram instaladas quando o Partido Socialista esteve a governar a Câmara logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, entre 76 e 85, foi quando se fez os grandes investimentos na água, nessa altura levando a água às populações, mas essas condutas ainda são as mesmas, quando chegamos ainda eram as mesmas. E desde essa altura que se desencadeou os procedimentos necessários para se começar a reduzir estas perdas de água. No final do mandato anterior, início deste mandato, concluímos um documento importantíssimo que se chama GPI
gestão patrimonial de infraestruturas. O que é isto é? É fazer o estado da arte, o levantamento daquilo que é o estado da arte. Para quê? Para definir um plano estratégico, um plano tático e um plano operacional. Definirmos concretamente que condutas é que iríamos substituir, quais é que iríamos substituir em primeiro lugar e as que viriam a seguir, e quais são as metas que, obviamente, pretendemos atingir. O facto de termos este estudo feito e termos os projetos preparados permitiu-nos que pudéssemos concorrer ao PRR e estarmos a ser apoiados pelo PRR nos grandes investimentos que estamos a fazer em termos de água, para melhorarmos a nossa eficiência hídrica. E o trabalho que temos feito até agora, portanto, já muitas obras concluídas, é, da minha opinião, e na opinião dos responsáveis da região, um trabalho notável. Repare, nós setorizamos todo o concelho. Começamos por uma área mais pequena na freguesia de Porres, a zona de Alpuxinhos, e agora temos todo o concelho setorizado. Zonas de medição e controle, zonas de pressão controlada, válvulas. Estas ZMCs, estas zonas de medição e controle, que no seu todo corresponderam a um investimento de quase 3 milhões de euros, apoiado pelo PRR, vai permitir no futuro que nós possamos perceber de forma precoce onde há uma ruptura, que há uma ruptura e onde há uma ruptura, perceber situações de roubos de água, podermos definir se temos uma ruptura num local, reduzir drasticamente a situação que afeta uma população com perda de água. Aliás, o último exemplo disso, que no passado tivemos um problema numa válvula, numa nova conduta, numa válvula, não foi na conduta, foi numa válvula, pode acontecer, um defeito de fabrico, e acionamos a garantia. No passado, antes de serem tomadas estas medidas, significaria que toda a população de Ferragude, 2.000 contadores, ficariam sem água durante as 12 horas que foram necessárias para poder corrigir o problema. O que é que aconteceu? Mas neste momento há população sem água, por exemplo? Neste momento não há população sem água no Concelho de Lagoa. E Mas havia quando chegou? Havia sem água no sentido que eram muito frequentes os cortes e quando temos um corte é preciso obviamente... Mas continuam a registrar-se esses cortes? Sim, porque ainda há muitas condutas Tem noção velhas, de quantas pessoas são afetadas? cada vez menos, porque hoje através das zonas de medição e controle é possível setorizar e diminuir consideravelmente aquilo que é o número de pessoas afetadas. Estava-lhe a dar esse exemplo de Ferragude, em que só 100 contadores é que ficaram afetados e 1.900 contadores nem se aperceberam do problema. Mas então era isso que eu lhe ia perguntar. Se tem uma noção, pelo menos, não de pessoas nem de casa, mas de contadores que ainda hoje, ao dia de hoje, estejam afetados por esta questão da água. Hoje, não temos quando eu saí de Lagoa, não tínhamos nenhum problema com falta de água. Hoje não estou a falar hoje literalmente do dia de hoje. Estou a falar no momento atual. Claro. Ainda existe, obviamente, condutas velhas que nós temos que substituir. Por isso é que eu lhe digo, nós nesta Quantos fase... contadores é que isso afeta ainda? Sim, ainda poderão ser afetados do nosso parque de 23.000 contadores. Eu diria que neste momento ainda 8, 9 mil contadores poderão hipoteticamente ser afetados por um problema numa ruptura. Quando é que isso pode ficar resolvido? Quando terminarmos o projeto que estamos a fazer. Quanto tempo? É mais um mandato autárquico para o fazermos. Mais 4 anos. Mais 4 anos, porque já substituímos 3 condutas adutoras, as principais, estão obra concluída. Fizemos outra obra muito importante, que foi a remodelação e a ampliação do reservatório das Semarias. O reservatório de água das Semarias tinha uma capacidade de 600 metros cúbicos. Um reservatório inaugurado em 1966 pelo Presidente da República, o Américo Tomás. Repare bem o tempo que este reservatório já tinha. E 60 anos depois, vamos ter condições de inaugurar agora um novo... Deixe-me vir aqui também ao Paulo Serra para tentar perceber também, do seu ponto de vista, aquilo que acha, mas pergunto também, 8 mil, 9 mil contadores, que disse aqui o atual Presidente da Câmara, se esse número lhe causa alguma... A mim não me causa confusão nenhuma. Como eu disse no início, também mal seria se o PS tivesse feito zero durante a sua gestão autárquica. Nem tudo foi mau no Partido Socialista. Esta questão da água é muito importante, mas eu devo-lhe dizer uma coisa. O candidato do PS diz que estava tudo por fazer ao nível das condutas, que eram condutas velhas, etc, etc. E que o PSD perdeu as eleições, nomeadamente porque nunca fez nada, nunca se disponibilizou. Não me ouviu dizer isso. Não, mas eu não disse nada disso. O sentido é esse. Pronto, estava tudo velho, estava tudo por fazer, era necessário trocar as condutas, etc. O certo é que quando o PSD saiu do poder em 2013, tinha concorrido a um programa que se chama PAEL, que é o Programa de Apoio à Economia Local, e tinham sido atribuídos 4 milhões de euros que eram canalizados para a realização e para a troca de condutas. Naturalmente que, na altura,
É verdade, não vale a pena Não, estar-se a rir. o PAEL serviu para pagar as dívidas, meu caro. Paulo, PAEL, Programa de Apoio... Deixa eu ouvir o Paulo Serra agora, serviu por para favor. pagar as dívidas. A Câmara está Luís, endividada. deixa eu Pode ouvir continuar. agora o Paulo Mas é Serra. para isso que serve o PAEL, é só ir investigar. PAEL. Paulo, por favor. Agora perdi-me um bocadinho. E o município iria iniciar essas obras, estando um pouco condicionado por causa da crise da pergunta de Troika. forma diferente. Da crise da Troika. O que é que fazia de forma diferente em relação a esta questão da água? Faria mais rápido. Não era necessário esperar 13 anos. O PS agora quer fazer tudo. Mas o que é que pode garantir? A não fazer tudo atabalhoadamente. Sabe certo. porquê? Porque têm que o fazer Mas até como é que- junho de 2026. Não perdem o apoio do PRR. Mas como é que Por isso pode que eles andam a garantir- fazer tudo atabalhoadamente. Como é que pode Inclusive, garantir- já como é que arrebentaram pode condutas garantir- em Ferragudo, como disse o Sr. Não foi, não é Presidente. verdade. Como pode garantir- Foi uma válvula. Deixa-me agora fazer uma Isto é questão. o Não que foi uma importa. conduta. Não sabe o que é uma válvula. Paulo Diferente de Serra, uma como é que conduta. pode Pois, eu garantir... não sou técnico. Meus senhores, também posso falar um bocadinho Claro, aqui claro, também, claro, já agora, com obrigado. Paulo, como é que consegue garantir aos lagoenses que estejam a ver este debate que vai conseguir resolver os problemas mais rápido do que o atual Presidente da Câmara? Porque, o que é que o leva a dizer isso? Mas é que nós Tendo em somos conta que há procedimentos que têm que ser respeitados. Sim, e como nós sabemos, as coisas certo. demoram muito tempo. Certo, mas é que nós somos pessoas completamente diferentes. A diferença é essa. É que nós temos... Não sou só eu. É preciso ver também quem são as pessoas da nossa lista. É que nós somos pessoas com uma enorme capacidade de trabalho, Mas com todas, competência mas técnica. todas as pessoas esbarram em procedimentos administrativos. Mas quais, por exemplo? Concursos esbarram- públicos? Concursos seja. públicos que eles não sabem fazê-los nem lançá-los. Não somos nós que lançamos, são os técnicos. Ou vai mudar os técnicos também? Vai mudar os técnicos da Não, autarquia? não vou mudar os técnicos. Mas não são os políticos que fazem os concursos. Mas meu caro. Deixa Paulo Não são os responder. políticos, Então, são algo- os técnicos. então, Paulo, algo- responda à minha questão. Então algo vai mal. Vamos lançar os Como é que pode garantir aos lagoenses que consegue ser mais rápido a resolver esses com problemas? capacidade de trabalho. Muito bem. Somos melhores. Somos melhores. Luís, Isto não é um conceito Vago? Não é. exato. Não é. Um Luís, jargão que se é utilizado Não muitas é. vezes na Não é. política. Nós somos diferentes. mas Diferentes em quê? Em tudo, na capacidade de trabalho, na vontade, no querer mudar. eu Não tenho- estamos Mas, ó Paulo, veja uma acomodados. coisa. Não Eu temos- não- posso não- ter vontade de mudar e querer resolver um grande problema. Mas Os se eu nossos- tiver procedimentos para cumprir, Mas é engraçado. tiver prazos para respeitar... Não, prazos são prazos. Pronto, os Pronto, prazos por isso é que eu te legais... estou a perguntar como é que pode garantir que vai ser mais rápido a Mas resolver porquê é os que meus problemas. a maioria dos processos, dos concursos públicos, alguns, os que lhes convém, se calhar, que são lançados ou ficam desertos, ou contêm erros, ou o Tribunal de Contas não os aprova? Gostava de saber. Eu explico. Um minuto para minuto. terminarmos esta questão Olha, da água e irmos a outros olha, temas, Não, por eu favor. preciso falar mais uma coisa Não, da mas- questão da água. Então, Muito para lá, importante. dizer, Muito importante. Força, então, mas conclua. 30 segundos. A questão da água é muito cara a todos os lagoenses, e nomeadamente ao PS, que aqui frisou acentuadamente essa questão. Mas eu queria perguntar ao senhor candidato do PS relativamente ao que está a ser construído no Parchal, que é o Parque Urbano do Parchal. Somos absolutamente a favor da construção do Parque Urbano do Parchal, que iniciou-se com um orçamento mais ou menos de 900 mil euros, depois dobrou para 1 milhão e 800 mil e atualmente está em 2 milhões e 700 mil euros. Mas o problema não é esse. O problema é que no projeto consta um enorme lago artificial. Queria saber que, isto é um projeto de 2024, construção adjudicada em um projeto de 2022, construção adjudicada em 2024, com todas as recomendações para poupar água, nomeadamente no Algarve. Como é que se vai construir um lago artificial enorme e como é que se vai encher isso? Quando em Lagoa existem pequenas lâminas de água que foram eliminadas e colocada brita. Pronto. Portanto, isto é uma completa incoerência da gestão, incoerência para não dizer um disparate da gestão socialista. Luís Encarnação... Mas os lagoenses é que pagam isto. 30 segundos para responder. Até lhe dou mais. Dou-lhe Não, um minuto 30 e meio. Sim. Vá, Pronto, muito força. bem. Para responder às primeiras questões e depois também para esta. Olha, repare bem, em preparação do candidato Paulo Serra, repare, ia resolver o problema da água com 4 milhões de euros do PAEL. Repare, Não. 4 milhões de euros. O orçamento que nós temos, o que nós já investimos em água, são 13 milhões e ainda nos faltam 5 milhões para concluir o processo. Ele ia, O PRR. com 4 milhões. Não, é o total do investimento. Com 4 milhões. Orçamento municipal? Sim. mas Municipal, com o apoio Em do 2013. PRR também. E repare, o PAEL, em 2013, ia gastar 4 milhões. O PAEL, volto aqui a frisar, o PAEL foi um programa de apoio que serviu para liquidar dívidas, porque em 2013 a Câmara de Lagoa estava endividada.
ponto. Isto é deixar bem isto claro, é porque é uma E relativamente a esta questão do lago artificial? Do lago artificial, vamos lá ver uma coisa. O que permite, para já, o seu candidato não conhece os projetos. Houve aquilo que lhe diz e não conhece. Não, o grande lago, o grande lago artificial. O Grande lago artificial é uma coisita pequenina. É uma coisita pequenina que o senhor diz que é um grande lago. Dá a ideia? Parece o Alqueva. É uma coisita pequenina. E mais. Sabe, o senhor... Colocaram a hipótese de fazer uma desalinizadora para ir buscar água ao arado. O candidato sabe que este projeto teve a visita do município, da zona, da área metropolitana de Lisboa, que veio de propósito a Lagoa com os seus técnicos para perceber de que forma é que estava previsto e programado o sistema de rega gota a gota para alimentar as muitas árvores que lá têm. Isso é outra coisa. E também a questão da água, a forma como vamos reaproveitar a água. Pronto. E a forma como está, porque estamos a 500 metros, nem tanto, do rio, irmos buscar água ao rio. Onde é que vai a água? Do rio, meu caro. Salgada? Do rio. Não, depois é devidamente... Desalinizada? Quanto é que isso custa? Colocar lá uma desalinizadora? Mas mesmo que seja para o lago, é indiferente. Não faz sentido. Mas para o lago é indiferente que seja doce ou salgada. Para o lago é indiferente que seja doce ou salgada. Pois, não tem nenhuma relevância. Não faz sentido. Não tem nenhuma relevância para o assunto. E mais, sabe que é este trabalho que nós estamos a fazer, de melhorar a eficiência hídrica no nosso concelho, a poupança de água que nós já temos, fruto destas intervenções que vamos fazendo, isso que nos permite começar já a abrir alguns contadores da rega pública e, finalmente, e cumprindo os 5% de que estamos ainda obrigados de poupança de água face a 2019, podermos começar já a ter alguns dos nossos jardins com água, porque estamos a poupar nas perdas, estamos a reduzir as perdas. E mais, o Lago da Gaivota, para concluir, o Lago da Gaivota também vai ter água, vai lá ter água. Aquela, desde o início que estava previsto que era uma medida temporária que foi exigida pela norma que foi do Ministério do Ambiente, quando estávamos com um problema de escassez hídrica muito relevante. Estávamos em seca profunda e uma das medidas foi precisamente desligar aquilo que eram os planos de água que havia nas cidades, e foi por isso que nós fizemos aquela obra desde o início que estava previsto. Aquelas pedras que lá estão, que substituíram a água, já têm uma função desde o início que têm. O Lago da Gaivota vai voltar a ter água. E olha que vou-lhe dizer uma coisa, o Lago da Gaivota, o lago que está no Parque Urbano do Parchal, não é muito maior que o Lago da Gaivota. Vamos avançar de Está no vosso outdoor, é uma coisa enormérrima. Não, os senhores continuam a querer enganar os lagoenses, mas os lagoenses vão fazer o seu escrutínio. Paulo, nós fazemos com impensável que nós fazemos com muita frequência visitas às obras e convidamos os deputados da Assembleia Municipal e os presidentes de junta. Eu conheço através do seu outdoor. Mas eu desafio a ir lá, mas não é no outdoor, eu desafio a ir lá comigo. Está bem? Eu desafio a ir lá comigo. Fica combinado, vão os dois visitar os vários lagos de Lagoa e fazem uma tour pela cidade e assim esclarecem todas as dúvidas. Avancemos para um tema que me parece importante também para o Concelho de Lagoa, que tem a ver com o turismo. No início deste debate, o Luís referiu, vou agora dar a palavra ao Paulo Serra, mas o Luís tinha referido que em Lagoa vivem 25% da população é população estrangeira. Isto obviamente afeta também aquilo que é o mercado habitacional, afeta o mercado de arrendamento. A pergunta que lhe faço, houve também, e isso é conhecido, limitações àquilo que é as visitas à Gruta de Benagil, e foi interdito o acesso a nado, a limitação da questão dos caiaques, etc. Mas tudo isto entra na questão do turismo. Pergunto-lhe, o que é que se pode fazer, do seu ponto de vista, se tem alguma proposta para isso, para proteger mais os lagoenses de um turismo que cada vez mais, não sou eu que o digo, são os especialistas, cada vez mais está a ficar massificado e a prejudicar os locais? Qual é o desafio para um concelho que ainda por cima vive do turismo? Olha, eu não entendo que o turismo prejudique os locais. Deus nos livre se o turismo... Eu também não o disse. Não. Agora, tem que ver na questão dos preços. Na questão dos preços, por exemplo, nas casas, não é? Isso prejudica. Serem muito elevadas? Pois com certeza. Pois com certeza. Mas isto nós não podemos mexer nas leis da concorrência, da oferta e da procura, percebe? O que afeta realmente o turismo em Lagoa não são o excesso de pessoas, o excesso de lixo nas ruas, por exemplo. Sabe porquê? Porque o senhor... Mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz, Paulo. Sim, mas eu já te respondo e vou-te responder também de outra forma. O senhor Luís Encarnação, candidato do PS, o seu doutor, referiu que nunca houve tanto investimento em Lagoa como este ano, a nível da limpeza. E isso é um atestado de incompetência, mais uma vez, do socialismo. Porque nada melhorou em Lagoa. Lixo, ervas,
As ilhas ecológicas continuam cheias de papelão, cheias de plástico. Claro. No fundo, é uma vergonha. Toda a gente reconhece. Mas ainda assim há cada vez mais estrangeiros a viverem para o Conselho de Lagoa, o que significa que o lixo não os afeta assim tanto. Mas é de todo impossível impedir que as pessoas viajem para a Lagoa, porque Lagoa, se calhar, é dos sítios mais maravilhosos do mundo para se visitar e para se morar. Nós não podemos impedir as pessoas de nos visitar. Temos que regular, precisamente. Mas a pergunta que eu lhe fiz foi como é que pode proteger os lagoenses o município, de tudo isso. O município, através das autoridades marítimas, tem tentado fazê-lo. Nomeadamente o acesso às grutas, o acesso às praias mais pequeninas. Mas Lagoa não é só Benagil, nem o Slide and Splash, nem o Carvoeiro. A Lagoa é mais do que isso. Mas nós não podemos impedir as pessoas de virem visitar o nosso município. Acho que não faz sentido nenhum. Mas eu não lhe estou a perguntar se é para impedir as pessoas de visitar o município. O que eu lhe estou a perguntar é se tem alguma ideia, alguma proposta para proteger os lagoenses da cavalgada de preços que, todos sabemos, também tem o contributo do turismo e da população estrangeira que vive no concelho. Isso nós não vamos... E não se esqueça já agora, e isso serve para os dois, quer dizer, 25% da população é um número significativo que não vota em vocês. Muito dela. Sei, se forem estrangeiros, alguns deles, se forem estrangeiros, não votam em vocês. Alguns votam. Já estão Eu disse recenseados. alguns. Mas eu não estou a ver realmente onde é que quer chegar com essa questão de... Eu perguntei-lhe, vou-lhe voltar a fazer a pergunta, como é que se pode proteger a população de um sítio muito ligado ao turismo, que, por causa do turismo, os preços aumentam. Seja no comércio, seja o ir beber um café, seja o ir às compras, seja na habitação. Nós não podemos interferir nessa questão dos preços dos cafés, das habitações. Então deixa-se como está. É a lei da concorrência, da oferta e da procura. Nós não vamos mexer nessa componente. Que é a Mas componente a comercial. longo prazo o que pode acontecer é pessoas que vivem cá não terem capacidade financeira para viver cá. Mas estamos a falar dos residentes que querem comprar, dos lagoenses que querem comprar casas em Portugal? A minha pergunta que eu lhe fiz foi como é que se protegem os lagoenses. Não podemos, no meu entendimento, não há como interferir no Então mercado. pronto, deixe-me ouvir um entendimento Muito aqui do bem. Presidente da Câmara. Olha, eu só estou de acordo com o candidato da coligação, só estou de acordo com ele quando ele diz que é impossível impedir de pessoas que venham para o nosso concelho, isso todos sabemos. porque é um concelho maravilhoso, com Isso todos praias sabemos que é impossível maravilhosas, com uma impedir costa maravilhosa, com uma excelente gastronomia. E também o objetivo não é impedir, Claro, a entrada claro. das pessoas. Agora, a questão é como é que se equilibra os residentes com os turistas. No resto já não estou de acordo. E eu acho que o papel que a autarquia tem que fazer para que haja esse equilíbrio tem que passar colocando a habitação como uma das suas principais medidas e uma das suas principais ambições. Só colocando habitações no mercado. E repare, na nossa estratégia de habitação, não é só o município que tem que construir com o apoio do PRR ou com os custos controlados. Também o privado tem um papel importante na construção de habitação. Agora, temos é que dizer ao privado que as habitações que tem que construir têm que ser habitações que os lagoenses e os algarvios as possam comprar. Mas o privado só constrói com licenciamento da Câmara. Claro. E a Câmara vai licenciar e o privado quer, sobretudo, a questão hoteleira e turística. Sim, mas a última Portanto, tem que haver um controle também em relação aos privados para que não haja mais construção hoteleira ou turística, ou não? Evidente, é isso mesmo que acabou de dizer. E a Câmara tem feito isso? Claro. Tem impedido essas construções? Claro, desencorajando ou então fazendo propostas aos privados e oferecendo-lhes outros horizontes e outras perspectivas. Consegue dizer-nos aqui quantos licenciamentos hoteleiros /turísticos impediu nos últimos 4 anos? Não, olha, a UP12 é um bom exemplo de que, até pela sua sensibilidade, que obviamente o município tem que fazer o seu papel porque é um órgão que tem que dar cumprimento àquilo que é a lei. Mas há muitos outros projetos que nos chegam, à autarquia para construir unidades hoteleiras ou processos residenciais e que nós lhe dizemos, olha, meu caro amigo, se quiser ir por esse caminho, terá com certeza mais dificuldades, porque aquilo que é prioritário para o Conselho é construir habitação. E temos exemplos de quem quer construir habitação. mais dificuldades não quer dizer que seja impedido de construir. Não, nós não podemos contrariar a lei. Agora, nem o PDM, nem o Plano Diretor Municipal, nem as unidades de planeamento. Temos que cumprir. Por isso é que temos essas questões que têm que ser sempre tidas em conta. Agora, o que eu lhe quero dizer é que... Mas isso não merecia uma revisão? E foi revisto em 2021.
E o nosso PDM também tem lá, e por isso também estamos a alterar a unidade de planeamento, porque temos o PDM e depois temos um plano de urbanização que hierarquicamente é inferior ao PDM. Estamos a rever a UP3, o Plano de Urbanização 3 da cidade de Lagoa, e finalizamos agora a proposta que vai para as entidades do Plano de Urbanização 1, a UP1, que vai de Ferragudo ao Calvário, e fizemos precisamente o principal motivo para fazermos a revisão desta unidade de planeamento foi precisamente para podermos construir mais habitação, e habitação para os ferragudenses em Ferragudo, para o Parchal, para a Mochoeira e para Estomba. Eu levanto esta questão porque, Isto é verdade. Luís Encarnação, nós olhamos para o Algarve, vamos só aqui abranger um bocadinho a questão, e para a questão turística do Algarve, e vemos como falta habitação, está cada vez mais cara para quem vive cá, há problemas com o emprego e etc. Há problemas até em fixar mão de obra que queira trabalhar no turismo, e depois entra aí a questão da imigração, mas nós vemos os hotéis a serem construídos na mesma, os alojamentos locais a proliferarem na mesma, Então. seja no Algarve, seja em Grândola, na Comporta e etc. Então. Há sempre notícia de novas construções. E, portanto, o caminho tem que ser, obviamente, concordo consigo, tem que haver algum travão àquilo que são as construções de unidades hoteleiras, mas o caminho tem que passar por como é que se contraria o mercado. É a lei da oferta e da procura. Como é que se contraria? Aumentando o número de habitações disponíveis a preços acessíveis. Essa é a forma, não conheço outra. O nosso debate está quase a terminar. Eu só queria dizer duas coisinhas que parecem importantes. Rápido. Não, a questão do lixo e a questão das ervas. Acho que isso é fundamental. Bom, para já, o Dr. Paulo Serra, candidato pela AD, tem que saber que o papelão, o vidro e o plástico não é competência da autarquia de Lagoa, nem de nenhuma autarquia da região do Algarve. É de uma empresa chamada Algar. Aliás, o município está proibido por lei de poder fazer essa recolha. Recolhemos a envolvente, que é aquilo que é deixado no chão. Para isso, que é aquilo que é deixado no chão. Depois dizer que é o seguinte, o lixo, sabe quando é que nós temos mais lixo? Para já, o lixo que nós temos no chão é este que a Algar não recolhe. Porque nós recolhemos diariamente o lixo no nosso concelho. É aquilo que é da nossa responsabilidade. Agora, um concelho que tem 23.734 pessoas residentes e que passa em junho, julho, agosto e setembro para mais de 100 mil pessoas, é um desafio enorme. Porque, obviamente... Mas há que responder a esse desafio. Com certeza, e por isso nós temos essa capacidade. Porque esta questão do lixo são questões pontuais. Esta ou aquela ilha ecológica. Eu já vi ao pé da minha casa, fui à janela, a ilha tinha sido acabada de recolher e a seguir veio alguém que depositou lá tudo. Eu tenho que interromper porque nós temos E as só ervas mais... nós cortamos 6 vezes por ano, as ervas no concelho, Nós temos... com corte mecânico. Não é pouco, nada. Por acaso vai aumentar para 12. Luís, agora tenho que o interromper. Nós temos que respeitar o tempo do debate. Temos só mais 5 minutos. O Paulo, obviamente, por direito, será o último a falar e, portanto, um minuto apenas, qual é a primeira medida, se for reeleito, que vai tomar? É muito simples. Nós temos o nosso programa muito bem definido e o nosso programa é continuar a melhorar a eficiência hídrica do concelho, a construir habitação para os lagoenses, a tratar do espaço público e a apostar em áreas em que somos Lagoa muito forte e queremos continuar a ser, no apoio ao desporto, no apoio à cultura, à educação e à ação social. E, portanto, a primeira coisa que farei, após o dia 12, no dia 13, é sentar-me e começar, juntamente com os meus técnicos, a preparar o orçamento para 2026, que obviamente vai contemplar todo este programa que nós temos. Paulo, obrigado. Paulo não, Luís, agora sim, Paulo, os últimos 4 minutos são seus, mas peço-me responder a essa questão. Primeira medida que tomará, concreta, plausível, se for eleito Presidente da Câmara de Lagoa? Como disse há pouco, a habitação e a educação e a mobilidade são coisas muito importantes para nós. Já falámos acerca da habitação, é necessário construir casas, vamos avançar com os projetos e vamos construir as casas a custos controlados em porres, coisa que o Executivo PS... É essa a primeira medida a tomar? Essa é absolutamente e é fundamental. Queria dizer também aos carvoeirenses aqui em especial que nós vamos construir o silo em Carvoeiro e vamos resolver os problemas de estacionamento em Carvoeiro. Nós vamos requalificar a Estrada do Farol desde o Largo até à interseção com a Rua dos Moinhos. Nós vamos requalificar toda a Baixa de Ferragudo. Nós vamos acabar o silo em Ferragudo. Portanto, gostaria muito que os lagoenses confiassem em nós, neste nosso compromisso, nesta nossa missão, para que todos tenhamos um futuro melhor em Lagoa. Paulo Serra, Luís Encarnação, muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Ficaram bem claras e patentes as vossas diferenças. É isto que nós estamos aqui a fazer no Conta Lá, a ir de concelho a concelho para perceber aquilo que se realmente passa neste país. Estamos, no fundo, a contar Portugal. Continuem connosco.